Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Um texto, uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos ler toda ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Nós vamos estar refletindo um pouquinho com os irmãos nessa noite acerca... Hoje é um culto de missões, né? A gente vai falar um pouquinho acerca do Evangelho, sobre a simplicidade e o poder do Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa. É uma mensagem que tem poder para transformar vidas, para resgatar almas do caminho do inferno e colocá-las no caminho do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Jesus. Diz o seguinte o texto bíblico: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que me diz, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos da água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus abençoe os irmãos pela atenção. Podem sentar, glorificando o nome de Jesus. Todos os irmãos são conhecedores, né, dessa passagem bíblica que fala sobre a conversão de um eunuco. Mas o que eu quero falar aos irmãos nessa noite é acerca do Evangelho. O que significa Evangelho? Né? A palavra Evangelho, ela significa boas novas, notícias boas, notícias alvissareiras. Então, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a melhor notícia que o ser humano pode ouvir. Por isso que essa palavra precisa ser pregada a todas as nações. Por isso que Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o quê? O Evangelho. Pregai as boas notícias a toda criatura. Irmãos, notícia ruim, você não precisa ir longe para ouvir, não é verdade?
Você liga o rádio, tem notícia, fulano matou ciclano, Bertrano matou o outro e tal. Você liga a televisão, é notícia ruim o dia todo, né? Mas o evangelho é boa notícia. É notícia boa, é notícia alvissareira. Porque, irmãos, o evangelho genuíno é mensagem de salvação. É mensagem de transformação. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Então a mensagem do evangelho é mensagem de salvação. O problema é que tem muita gente pregando mensagem errada, pregando o evangelho de forma errada. Tem muitas pessoas que ao invés de ele pregar, mostrar o céu para as pessoas, ele quer mostrar o inferno. Ele quer dizer, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, o mundo já sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas isso não é pregar o evangelho. Você dizer para a pessoa que ela vai para o inferno, a pessoa vai ficar nervosa com você. Porque ele sabe também que ele está indo. Mas não tem força para sair de lá. Não tem força para mudar de caminho. O evangelho é anunciar o Salvador. É anunciar o Salvador. É mostrar que existe solução. Por isso que o evangelho é notícia boa. É notícia alvissareira. É você dizer para um drogado que ele consegue sair daquela vida. É você dizer para um bêbado na sarjeta que Jesus muda a sua história. Xarabacanda, labachai. E o evangelho muda realmente, é mostrar, irmãos, a luz no fim do túnel. Então, amados, nós vemos aqui nesse texto, a Bíblia fala de Filipe em Samaria, no começo da igreja. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ainda antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era o Saulo terrível, o perseguidor dos cristãos, o perseguidor da igreja. E a Bíblia diz que ele saía, né, ele recebeu inclusive carta de autorização das autoridades em Jerusalém para entrar nas casas, para entrar onde os cristãos estivessem reunidos e espancá-los e levá-los para a cadeia, até em outras cidades. E Paulo então estava aterrorizando meio mundo. E muitos cristãos estavam sendo intimidados por pregar o evangelho. E a Bíblia diz agora que muitos saíram de Jerusalém por causa de Saulo. E entre eles saiu Filipe. Filipe sai de Jerusalém e vai para Samaria, vai para uma cidade dos samaritanos. E a Bíblia diz que quando Filipe chega em Samaria, ele não chegou de boca fechada. Aleluia. Ele começa a anunciar a Jesus em Samaria. Ele começa a anunciar a Jesus aos samaritanos. No capítulo 8, no versículo de número 3, a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens, mulheres, encerrando na prisão. Mas Filipe anunciava em Samaria a Cristo Jesus, Cristo ressuscitado. Aleluia. Essa é a mensagem do evangelho. Filipe não estava anunciando nenhuma seita. Ele estava anunciando um Salvador. Ele estava anunciando a Cristo. E a Bíblia diz que enquanto Filipe anunciava a Cristo ali em Samaria, os paralíticos andavam, os cegos viam, os mudos falavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os feiticeiros se convertiam. E a Bíblia diz que houve uma grande alegria naquela cidade, irmãos, porque onde o evangelho chega, chega também a alegria, porque o Espírito Santo chega naquele lugar, a paz chega naquele lugar, famílias são transformadas, vidas são libertadas. Então estava havendo um grande avivamento ali em Samaria, aleluia. Mas que eu acho interessante aqui, irmãos, como eu já disse, o evangelho ele é poderoso. O evangelho causa um reboliço. Os irmãos conhecem ali a passagem de Ezequiel, né? Quando Jesus fala, Deus fala para Ezequiel, profetiza para esses ossos secos. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que começou a ouvir um reboliço.
começou a ouvir barulho de osso juntando com osso. Aleluia. Aqueles corpos secos que estavam espalhados, os ossos foram juntando e foi formando um grande exército, porque aonde o poder de Deus chega, aonde o Espírito Santo chega, aonde a palavra de Deus chega, o reboliço acontece, porque Deus opera maravilhosamente. Aleluia. Era o que estava acontecendo ali em Samaria. Por isso, irmãos, que nós, igreja, não podemos deixar de falar o Evangelho. Não podemos deixar de pregar o Evangelho. Mas talvez alguém possa dizer, pastor, mas eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimento, eu conheço muito pouco, irmãos. Quantas pessoas não sabiam nem ler, nem escrever, e que ganharam centenas de almas para o Senhor Jesus. Jesus disse, olha, vós sereis minhas testemunhas. Vocês vão ser minha testemunha. O que salva almas, o que converte os pecadores, irmãos, é o nosso testemunho de vida. É você demonstrar que Jesus está na tua vida, que você agora é uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você fala de Jesus para as pessoas, o amor de Deus que está derramado dentro do teu coração, ele comove as pessoas, aleluia. E eles se abrem e dão lugar para o Espírito Santo. Então nós vemos aqui Filipe pregando o evangelho em Samaria, pregando a Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo também lá em Romanos 1:16, ele diz, olha, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque me imposta essa obrigação. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Aleluia. Então, o único poder, irmãos, para a salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos calar, não podemos deixar de falar do amor de Jesus Cristo, não podemos deixar de pregar o Evangelho. Então, sabemos que o Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho, ele tem poder, irmãos. Ele tem poder. Se nós anunciarmos o Evangelho, ele faz a parte dele. O problema é que nós não temos anunciado. O problema é que as pessoas ficam horas e horas ao nosso lado. Hoje ainda ficou pior ainda. Hoje ficou pior que está todo mundo assim. A pessoa está sentada ali ao lado, né, às vezes viajando ou esperando uma condução. Né? E podia estar falando do Evangelho. Podia estar falando de Jesus Cristo. Porque quando você fala de Jesus, irmãos, o restante o Senhor providencia. E nós observamos aqui, no texto que eu li, a Bíblia diz, como eu já disse, Filipe estava lá em Samaria, mas o Espírito Santo agora diz, Filipe, vai até a cidade, vai até a estrada que liga Jerusalém a Gaza. É uma estrada deserta. Mas você vai para lá, que eu tenho uma obra para realizar naquele lugar. Oh, aleluia, glória a Deus. Filipe podia dizer, não, Jesus, eu não vou para lá, não. Né? Vou sair daqui, que está tão bom aqui em Samaria. Olha aí para ver a multidão. A igreja está lotada. As pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão sendo libertadas. Agora eu vou ir para um lugar deserto. Hoje, irmão, tem muito pregador que é assim. Se for para pregar numa igreja pequena, ele não vai. Se for para pregar numa cidade pequena, ele não vai. Por quê? Porque ele quer ver a multidão. Ele quer ser aplaudido. Mas Deus está procurando missionários que obedeçam à voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, o maior pregador do mundo, ele pregava para multidões. Mas ele pregava para duas pessoas, sozinha também. Nós vemos ali ele pregando para aquela mulher lá, samaritana, né? A Bíblia diz que os discípulos estavam juntos, Jesus falou, olha, vão na cidade comprar pão, depois vocês voltam. E enquanto eles foram comprar pão, chegou uma mulher para tirar a água do poço. Jesus pregou para uma única mulher. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito fala para Filipe, falou, sai agora de Samaria, vai para essa estrada que está deserta.
E Filipe não questionou, queridos. Ele, obedecendo à voz do Espírito, ele vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. E a Bíblia diz que ali vem descendo um homem que havia ido lá em Jerusalém para cultuar. Eu acho interessante isso aqui. O homem tinha saído lá da África e tinha ido lá em Jerusalém para prestar um culto. E interessante que isso mostra que esse homem, ele era religioso, mas não conhecia Cristo, não conhecia o Salvador. Isso aqui deixa claro, querido, que religião não salva, religiosidade não salva, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva, não adianta religiosidade sem um Salvador. E esse homem, ele havia saído lá da África e foi lá em Jerusalém, participou durante todo o tempo das festas em Jerusalém, e agora lá ia voltando. E a Bíblia diz aqui que ele era o mordomo-mor da rainha dos etíopes. Ele, em outras palavras, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Se fosse aqui no Brasil, ele era o Haddad, né? O Fernando Haddad aí do Lula. Mas ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Tinha ido lá em Jerusalém e estava voltando na sua carruagem para casa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com Filipe, fala, olha, se aproxima dessa carruagem. E Filipe vai correndo para ver que, irmãos, o missionário a pé, né? E a alma estava na carruagem. E Filipe vai, se encosta e começa a ouvir o que aquele homem estava fazendo. E a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Como eu disse para os irmãos, ele estava vindo de uma festa religiosa. Estava com um livro na mão. Estava com o Antigo Testamento na mão. E a Bíblia diz que o lugar que ele lia era o lugar que estava escrito, e ele foi levado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. E ele foi lendo aquele texto em voz alta, e Filipe ouvindo. E agora, Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Tem muita gente assim ainda ao nosso redor, irmãos. Tem muita gente com a Bíblia na mão, aberta lá no Salmo 91. A Bíblia está empoeiradinha, fica o ano inteirinho lá no Salmo 91. Aí você pergunta, você entende o que o Salmo está dizendo? Ele não vai entender. Porque precisa de alguém que tenha o Espírito de Deus para explicar. A Bíblia diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Por isso que é preciso pessoas espirituais, pessoas nascidas de novo para pregar o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que os anjos quiseram anunciar o Evangelho, mas Deus não permitiu. Deus mandou com que eu e você fôssemos pregadores do Evangelho, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Xarabacandalamanai. É preciso ter o Espírito de Deus para poder falar das palavras de Deus. Aleluia. Então, quando Filipe fala, você entende o que lê? Ele diz, eu não entendo, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí veio a hora do aperto do missionário. Aí ele falou, sobe aqui. Você está perguntando? Não, sobe aqui e me explica. E aí, irmãos, se fosse você que estivesse ali no caminho, teria coragem de subir? Hã? Teria coragem de subir na carruagem e explicar para ele? Aleluia. Por isso, irmãos, que nós precisamos de estar preparados. Aleluia. E Filipe agora sobe. E aquele homem faz uma pergunta. Vem cá, esse homem aqui, esse profeta, o profeta Isaías, quando ele fala essas coisas aí, que ele foi levado como um cordeiro morto diante dos tosqueadores, ele sofreu e tal, e não abriu a boca, ele está falando de quem? Ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? Aleluia. Aí Filipe fala, olha, ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. Aquele Jesus que foi morto lá em Jerusalém. Aquele Jesus que foi crucificado. Aquele Jesus que foi pregado na cruz. E que o teu sangue foi derramado.
e tal, e foi explicando, falando acerca de Jesus, mas ele diz, olha, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele está sentado agora, à destra do Pai, e está intercedendo por nós, e todo aquele que nele crê, será salvo. Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que precisamos nos dias de hoje é pessoas dispostas a ouvir a voz do Espírito Santo. E também pessoas preparadas para esclarecer as dúvidas das pessoas e anunciar a Jesus Cristo. Não anunciar minha igreja. Hoje está cheio de gente dizendo, olha, vem para a minha igreja, porque a minha igreja é isso. Vem para a minha igreja, que a minha igreja é assim. Vem para a minha igreja, que lá na minha igreja é muito melhor. Isso é pregar o evangelho, irmãos? Hã? E a pessoa vai, pensa que a igreja é diferente. E na hora que ele chega aqui, ele começa a observar. Aí ele olha para o pastor Francisco e fala, aquele ali que é o pastor, aquele ali que é o pregador da sua igreja. Né? Olha para as irmãs, às vezes dá um tropeço na hora de cantar o hino, fala, vai ser aí que é a sua igreja? E a pessoa vê que na igreja tem problemas. Ela fala, você me chamou, você me enganou, você me deu, né? Você falou que lá a sua igreja era isso, era aquilo outro, mas eu não vi nada diferente lá na sua igreja. Irmãos, quando nós apresentamos a Jesus, e a pessoa vem interessada a Jesus, se você convidar a pessoa, falar, vamos lá na igreja onde eu congrego, porque Jesus está lá. E você vai convidar essa pessoa para conhecer o Jesus que você serve, aleluia. E a hora que essa pessoa entrar aqui das portas para dentro, pode ter 2 pessoas aqui dentro, que ela vai ver Jesus aqui dentro. Ela vai ver Jesus na vida dessas 2 pessoas. Pode ter 1000 pessoas aqui, que essas pessoas que entrar, ela vai vir focada em Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia diz que ele anunciava a Jesus. A única mensagem de Filipe era Jesus. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo leva para o céu. Jesus liberta os pecadores. Jesus transforma a vida. Jesus salva seu casamento. Jesus muda a sua história. Então isso é pregar o Evangelho. É anunciar a Jesus. Aleluia. É anunciar a Jesus, irmãos. Aleluia. E nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus. Quando Jesus, ele disse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Então é a missão da igreja, pregar e ensinar. Hoje nós presenciamos aqui, nesses momentos maravilhosos, essas 7 almas, cumprindo o ide completo do Senhor Jesus, irmãos, descendo as águas batizadas, porque a gente cansa de ver, às vezes nas mídias sociais, pessoas dizendo, fui num congresso hoje, ganhei 100 almas para Jesus. Na verdade, ele fez um apelo, 100 pessoas se levantaram. Mas e depois aquele pregador foi embora para outra cidade? E aquelas 100 almas? Será que ele cuidou dela? Será que ele evangelizou, discipulou aquelas 100 almas? Porque o papel da igreja não é emocionar as pessoas. Nós estamos cheios de pregadores que são aí preparados psicologicamente para emocionar as pessoas. Para que as pessoas se emocionam e corram para frente, levantem suas mãos chorando e façam uma confissão pública para ele poder tirar foto, colocar no seu status e dizer, ganhei milhares de pessoas para Jesus. Mas no outro dia ele não está nem aí com aquelas pessoas. Isso não é evangelho. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é cuidar. É anunciar o evangelho e cuidar da planta. Aleluia. Cuidar da planta.
É aquilo que nós observamos aqui, os irmãos anunciaram o evangelho, as pessoas ouviram, se converteram, vocês instruíram, deram discipulado, deram pré-batismo, e as pessoas desceram as águas batismais. É o que aconteceu aqui com esse eunuco. Nós vemos aqui que Filipe agora disse, olha, esse texto bíblico, ele está falando de Jesus Cristo, e pregou a mensagem do evangelho, explicou aquele moço. E quando ele vai caminhando, o moço falou, peraí, então tem que crer, e tem que ser batizado para ser salvo? Ele falou, a mensagem é essa, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E o moço falou, então para a carruagem, porque eu estou vendo um poço d'água ali. Para a carruagem, que eu estou vendo um poço d'água ali, e eu quero ser batizado. Eu quero ir embora para minha casa salvo. Eu quero ir para minha casa com o meu nome escrito no livro da vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aí Filipe fala, é lícito, você pode ser batizado. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o Salvador? Eu falei, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, essa é a confissão, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da fé, é levar as pessoas a crerem que Jesus Cristo é o Salvador, e que em nenhum outro há salvação, aleluia, não precisa enfeitar muita coisa não, é pregar, levar as pessoas a crerem em Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não precisou muito tempo para aquele moço entender, às vezes a gente fica colocando muita coisa do homem na mensagem de Jesus. O que eu quero deixar claro aqui nessa noite é que a mensagem do Evangelho ela é simples e poderosa. Prega o Evangelho com simplicidade, mas creia no poder do Evangelho, que ele é poderoso para transformar e é poderoso para salvar. Ah, pastor, mas para fulano não tem jeito não tem saída não. Tem saída sim. Se você pregar o evangelho simples, como eu estou dizendo aqui, se você anunciar Jesus às pessoas, eu lembro, para me encerrar aqui, já foi lá em 2010, se não me falta a memória, a gente estava lá em São João Batista do Glória, e estava eu pastoreava uma igreja ali na rua Fortaleza, e a gente tinha um ponto de culto, né, um ponto de pregação lá na Coab, lá em cima, onde que é a igreja, perto da onde que é a igreja hoje, da AD Colheita. A gente pregava numa garagem de uma casa lá nos dias de terça-feira. E eu me lembro que a gente estava lá numa terça-feira, eu mais algumas irmãs, a irmã Ruth, e mais umas irmãs, e a gente estava ali fazendo esse culto evangelístico. E de repente chega dois moços, bêbado, mas pensa, e dois camaradas bêbados, um está encostando na cabeça do outro assim. E ele foi chegando, e o rapaz que estava assim na porta da garagem ficou sem saber se deixava eles entrar ou se não deixava. E eu falei, não, pode deixar eles entrar, né? E esses moços entrou, abraçados um com o outro, bêbado. E um conversando demais, falando. E toda hora ele falava, ó, pastor, quer pregar? Eu quero falar também. Eu falei, ó, você vai falar, eu vou deixar você falar, mas você vai ficar quietinho, você aguenta um pouquinho aí, que eu vou, nós terminar aqui, aí você vai falar. Aí nós fomos tocando o culto e tal, e preguei a mensagem da palavra de Deus, e no final eu falei, você quer falar agora? Ele falou, não, pastor, não quero falar mais não. Aí ele já estava chorando. Aí eu peguei e falei para ele, falou, então, já que você não quer falar, amanhã nós temos culto lá na igreja, dei um endereço para ele, mas eu sabia que eu já estava bêbado, muito bêbado, né? Mas eu falei com ele, falou, olha, nós falamos, a mensagem que nós pregamos, ele foi a mensagem de Jesus Cristo. Eu falei, amanhã o nosso culto lá começa às 19 horas. 19 horas eu quero você lá na porta da igreja. Eu quero você lá para mim continuar falando de Jesus para você. E nós terminamos o culto, os dois já até deu uma melhorada, né? Foi embora para casa. E eu fui embora para casa também, todo mundo e tal. E no outro dia, nós fomos para a igreja. Na hora que eu chego lá na igreja, eu assustei, porque o porteiro tinha atrasado, e era 7h05,
E o rapaz estava em pé, encostado lá na porta da igreja. Sãozinho, igual coco. Esperando a igreja abrir, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Fiz o discipulado desse moço. Ele aceitou Jesus. Fiz o discipulado com ele, desceu as águas. Louvado seja o nome de Jesus. Se tornou uma bênção na presença de Deus. Deus mudou a sua história, mudou a sua vida. Então é isso. O evangelho é simples. O evangelho é a gente crer no poder de Deus, é a gente crer na transformação que o evangelho produz na vida das pessoas. Não precisamos inventar nada. Simplesmente anuncie a Jesus. A mensagem dos evangelistas era Jesus Cristo. Paulo, ele diz, olha, a minha única mensagem é Jesus Cristo crucificado. Aleluia. Então a mensagem do evangelho da igreja, a mensagem da salvação é Jesus Cristo, irmãos. Vamos continuar pregando Jesus. Vamos deixar de pregar a minha igreja e vamos pregar Jesus Cristo. Vamos anunciar Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E eu quero nessa noite também aproveitar, já estamos encerrando, né? Quero fazer uma oração com essa igreja.